Que a paz seja convosco. Estamos aqui em mais uma aula do livro de Atos. Hoje nós vamos aprender Atos capítulo 17, onde nós vamos relatar os cristãos de Bereia. Atos capítulo 17, versículos 1 ao 4. Chegando em Tessalônica, Paulo prontamente procurou na sinagoga judaica. O que houve não foi incomum. Ali ele começou a anunciar e testemunhar sobre Jesus. Em consequência das manifestações do poder do Espírito Santo, alguns dos ouvintes creram, sendo judeus e gregos. Atos capítulo 17, versículos 5 ao 9. Os judeus, com inveja de Paulo, organizaram um motim contra os cristãos. Então eles invadiram a casa de Jasson à procura de Paulo e Silas, à procura de Paulo e Silas, e não encontraram, e levaram Jasson, que os acolheram preso, levaram Jasson preso. Por que tudo isso, né? Porque os judeus não queriam que os judeus religiosos não queriam que que o povo judeu se convertessem ao cristianismo, pois os judeus não acreditavam na vinda do Messias, na vinda de Cristo, e a maioria dos judeus não acredita até hoje. Em Atos 17, do 10 ao 14, os cristãos da cidade de Bereia, ao ouvirem a mensagem do Evangelho de Jesus e a revelação, ele era o Messias. Então, ao eles ouvirem o Evangelho de Jesus e que na revelação Jesus era o Messias, o grande esperado, eles atenderam a profecia para ver que a palavra anunciada estava de acordo com a revelação de Deus. Isto fez com que os apóstolos a consideravam uma igreja nobre. Desta forma, muitos deles creram, tanto judeus como os gregos. Os bereanos nos ensina muito ao respeito do amor na palavra de Deus. Mesmo ouvindo Paulo e Silas, dois homens de Deus, profundo e respeitados, eles não abriram mão de ter a certeza de que as suas palavras eram o reflexo do que estava escrito. Eu já quero abrir um parênteses. A sua vida, será que a sua vida, a minha vida e as nossas vidas é um reflexo daquilo que está escrito na palavra de Deus? Que nós possamos ser testemunhos vivos do Senhor Jesus com as nossas ações e com as nossas atitudes. Muitos de hoje, não é verdade? Muitos de hoje, dependendo de quem esteja pregando, fazemos concessões no ensino e concordamos e aplaudimos, fazendo sim com a cabeça e calculamos sim com a cabeça. Por isso que é muito bom você pegar, independente se foi eu que estiver pregando, quem estiver ministrando, qual seja o bom conceituado seja a pessoa, mas sempre é muito bom você estudar as escrituras, ver se está tudo de acordo com o que está sendo ministrado, se está sendo pregado, se está tudo de acordo conforme a palavra. Isso vai te trazer riquíssimo conhecimento. Não é ser um questionador do que está sendo ministrado, mas sim ser um aprendiz. E aprender não só através da administração do pregador, mas você se tornar um próprio aluno de si mesmo das Escrituras. Amém, Jesus? Atos capítulo 17, do versículo 15 a 18. Quando chegou o berço da civilização em Atenas, Paulo ficou muito triste com as idolatrias que aconteciam em Atenas. Isso fez com que ele fosse às sinagogas e anunciasse Jesus Cristo, tanto aos gregos como aos gentios, e eles ficaram impressionados com Paulo, de tal modo que convidaram a ir para Areópago, o mais importante centro das discussões de Atenas. Atos capítulo 17, do 19 ao 30. Já no Areópago, Paulo vê números extensos de altares, e um deles erguido ao Deus desconhecido. Nesse local havia vários altares de deuses pagãos, e também ali existia um altar escrito assim: ao Deus desconhecido. Pegando gancho nisso, olha a sabedoria de Paulo. Pegando gancho nisso, ele começou a anunciar a Deus, o Pai de Jesus, o Criador de todas as coisas. E fascinante ver o empenho de Paulo na pregação do Evangelho e da sua criatividade e a forma com que ele utilizava todos os elementos que estavam ao seu alcance para comunicar profundas a verdade de Deus.
Atos capítulo 17, do 31 ao 34, quando entrou no tema da ressurreição de Jesus, os gregos pediram um tempo, disseram que sobre este assunto gostariam de ouvi-lo depois. Afinal, algumas das pessoas importantes de Areópago creram na mensagem do Evangelho. Olha que coisas mais lindas, né? Quando você anuncia o Evangelho, Deus sempre faz uma obra linda, porque nós somos o que lançamos a semente. Paulo foi o lançador da semente, mas o Espírito Santo de Deus convenceu aquele povo. Por isso é muito importante eu, você, nós anunciarmos a semente do Senhor. Como eu pregava domingo passado, pregue a palavra, não faça acepção de pessoas, prega para quem for e fica tranquilo, nós somos os que lançamos a semente, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem faz a semente germinar, quem faz a semente crescer, quem faz a semente dar bons frutos é o Espírito Santo. Mas aí cai em Isaías, como Isaías diz, né, Isaías, como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Que eu e você, meu aluno, possamos ser anunciador das boas novas. Lança a semente do Evangelho e fique tranquilo, o Espírito Santo é responsável para que essa semente que você lança germinar, nascer, crescer e produzir. É importante lançar a semente. Que eu e você possamos ser um anunciador do Evangelho de Cristo. Amém, Jesus? Vamos para o esboço de Atos. Atos capítulo 17, do 1 ao 4. Paulo anuncia Jesus em Tessalônica. Atos 17, do 5 ao 9, Jason é preso porque estava com Paulo e Silas na sua casa. Atos 17, do 10 ao 14, os nobres cristãos de Bereia. Atos do 15 ao 18, Paulo em Atenas. Atos 17, do 19 ao 30, Paulo anuncia um Deus desconhecido. Atos 17, do 31 ao 34, Paulo fala sobre a ressurreição. Aqui nós terminamos mais uma aula do livro de Atos. O livro de Atos é impressionante, né? Ali onde surgiu a igreja de Cristo, onde começou os primeiros passos de Cristo, até chegar em mim, até chegar em você, até chegar em nós. Que eu e você, nós possamos ser da continuidade desse livro. Amém, Jesus? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade que nos concede de estarmos aqui, Senhor, em mais uma aula do livro de Atos. Obrigado, Senhor, por até aqui nós termos chegado ao capítulo 17. Que possamos ser perseverante e constante e perseverar até o final do livro de Atos. Assim oro, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, antes de você ler, assistir o vídeo, ler a apostila que eu vou te enviar, leia primeiro o livro de Atos. Como eu disse no início, no meio da aula, seja você o professor, o aluno de você mesmo. Amém, Jesus? Deus abençoe você.